Tá bom, acho que o pessoal não vai entrar, mas é só eu e você mais uma vez, Pedro. Iniciei aqui a gravação para quem tiver interesse em assistir mais tarde, né? Tá me ouvindo bem? Beleza. Tá me ouvindo? Beleza. Então, o livro desse mês, né? Como vocês já sabem, foi o Abolição do Homem, do C.S. Lewis. É um livro bem pequenininho. Ele tem 80 páginas, mas de conteúdo, de fato, a argumentação do Lewis, ele tem mais ou menos umas 50 páginas, né? E as últimas 30 é só para ele expor... É um anexo, né? Um anexo das ideias, de algumas ideias que ele puxa no livro, alguns conceitos que se assemelham à lei natural para ele, né? O tal, que ele chama de tal, dentre outras coisas que ele puxa no livro. Então, no geral, é um livro bem curtinho, eu acredito que com um pouquinho de esforço todo mundo tenha conseguido ler. E a gente pode fazer aqui as considerações, né? Por hora só eu e o Pedro, mas se o pessoal quiser mais tarde falar alguma coisa no grupo aí, sinto-se à vontade. Se quiser começar, Pedro, com as suas considerações sobre o livro. Eu estava dando anteriormente passar uma ideia, falar com você, que da última vez eu Pode ser, tudo bem, eu posso começar aqui. Então, eu tenho uma pequena resenha aqui que eu preparei, um pouco mais formal, né? Eu vou ler ela e aí a gente pode puxar algumas ideias, sinta-se livre também para me interromper, para qualquer coisa que vier à sua cabeça aí, para a gente poder debater aqui e conversar a respeito. Então, eu vou dar uma lida aqui na resenha que eu preparei do livro. Essa resenha eu tentei fazer de uma maneira um pouco mais estruturada, abordando as ideias que o Lewis puxa no livro de maneira cronológica, ou seja, os argumentos iniciais que ele puxa, encaminhando para certos raciocínios e finalmente para uma conclusão no final do livro, né? E vou começar ela aqui. Então, para o livro do C.S. Lewis, né, Abolição do Homem, o autor ele começa a sua argumentação a respeito da abolição do homem, discutindo um trecho particular de um livro destinado às últimas séries da educação de jovens, que para a gente hoje seria os últimos anos do ensino médio, né? Então, em tese, são para alunos ali que já têm uma certa capacidade cognitiva, que já têm uma certa capacidade de raciocínio, e não é para crianças, né? Já seriam para jovens adultos, para adolescentes ali no final ou início da fase adulta. O livro que o Lewis aborda, né? Ele chama de livro verde, e os seus autores ele chama de Gaio e de Tito, para evitar qualquer... até porque como a crítica que ele faz é muito pesada em cima do livro, até para evitar que um autor da estirpe dele, o Lewis, para quem não sabe, ele era, se eu não estou enganado, ele era considerado, ele tinha um título emérito, um título honorário de doutor renascentista, doutor medieval, tinha uma cadeira na Universidade de Oxford, então ele era um intelectual de uma estirpe muito alta, então qualquer crítica que ele fizesse a respeito de qualquer outro autor ou um mero professor de escola do secundária, naturalmente isso ia ter um peso muito grande para a carreira da pessoa. Receber uma crítica, e especialmente uma crítica tão negativa que elencou um livro, né? Isso certamente traria consequências negativas para a carreira da pessoa. Então, de maneira muito elegante, o Lewis ele aborda o título do livro que ele está discutindo de maneira pseudônima, né, anonimata. Ele chama de livro verde, e os autores desse livro, que são dois professores do ensino médio, ele chama de Gaio e de Tito, certo? E, novamente, para preservar a identidade dessas pessoas. O trecho específico do livro que o Lewis começa a crítica, né, se refere a uma tentativa, no melhor dos casos, não intencional dos autores de criticar ou fazer pouco caso da expressão "que cachoeira bela". É sobre no trecho específico, que é um livro de gramática, né, se faz uma crítica a respeito da expressão de que quando uma pessoa ou um grupo de pessoas vê uma cachoeira bela, uma paisagem da natureza bonita, bela, né, quando elas se referem à beleza da cachoeira, eles não estão atestando um fato objetivo da realidade, e apenas atestando um estado de sentimentos a respeito, ou seja, é um apelo ao subjetivismo. E certamente os autores, né,
quando os autores, né, fizeram esse tipo de raciocínio, eles pensaram em estar sendo muito inteligentes ou tentando fazer uma abordagem materialista e objetiva a respeito dos fatos de que a cachoeira não tem uma beleza intrínseca em si, e na verdade é apenas a nossa percepção de beleza pessoal, os nossos sentimentos, acaba afetando a nossa percepção da realidade. O Lewis ele se incomoda muito com esse fato, porque esse tipo de raciocínio não cabe, segundo o Lewis, a professores de gramática, que meramente estão preocupados, ou deveriam se preocupar, em incutir um senso, um imaginário literário nos seus estudantes, que muitas vezes sequer tem ainda a robustez intelectual, a maturidade psicológica e intelectual para sequer fazer esse tipo de juízo de valor a respeito de uma cachoeira ou qualquer outra coisa, por exemplo, uma obra de literatura. O Lewis dá alguns exemplos disso no livro, né? Se os autores, o Guy e o Tito, quisessem fazer uma crítica a respeito do conteúdo semântico da frase "esta cachoeira é bela", eles poderiam ter feito isso de uma maneira mais que justamente atendesse à semântica da coisa, à gramática. Ou seja, tem maneiras melhores e tem maneiras mais inteligentes de você se referir à beleza de algo. Ele dá um exemplo, por exemplo, a respeito de cavalos brancos ou a coragem, sentimentos um pouco abstratos assim, mas que em termos de substância se assemelham ao atestamento de que essa cachoeira é bela, ou esse cavalo é bonito, ou aquele homem foi corajoso. Ele dá alguns exemplos desses, e para o Lewis, um gramático, né, uma pessoa que se preocupa com a gramática, ou está tentando ensinar a literatura, ou o raciocínio literário para jovens, ele deveria primeiro se preocupar em apresentar aos jovens as diversas maneiras de interagir, interpretar a realidade e se expressar a respeito dela, do que, ao invés disso, fazer um trabalho do que ele chama de uma filosofia amadora, uma filosofia, serem filósofos amadores, de tentar incutir uma ideologia materialista em mentes que sequer têm a sensibilidade para compreender se a realidade é puramente material ou não. Claro, o Lewis vai argumentar que ela não é, mas sequer eles têm a capacidade ainda de fazer esse tipo de raciocínio. Então, no melhor dos casos, o Lewis argumenta que se esse trabalho que os autores fizeram, quando estão criticando o que eles chamam de sentimentos subjetivos, né, a respeito da beleza, da verdade, etc., são apenas inferências a respeito dos nossos sentimentos e não, como eu posso explicar, não atestações, né, testamentos fidedignos de uma verdade objetiva no objeto sendo analisado, como, por exemplo, a cachoeira de fato é bela, ou o pôr do sol de fato é bonito, ou o cavalo de fato é forte, o homem de fato é corajoso, né? Ele sequer tem essa capacidade, na melhor dos casos, se isso foi feito de forma inconsciente, né? De forma involuntária pelos autores. É uma profunda falta é uma mediocridade por parte deles, porque eles não estão conseguindo fazer o seu trabalho como gramáticos e críticos literários de forma adequada, incutir o sentimento, fomentar o imaginário literário adequadamente em jovens que estão concluindo o ensino médio, assim como o Lewis fala, e tem um trecho lá que eu acho muito legal, que ele fala que para cada um aluno que ele tem que é excessivamente sensível, ele tem 10 ou tem 20 alunos que a sensibilidade falta neles, eles faltam esse treinamento literário, falta essa sensibilidade imaginativa para compreender a realidade e enxergar a beleza em uma pedra que seja, entendeu? Então, o Olavo de Carvalho também, uma das primeiras aulas do Olavo de Carvalho, só fazendo um pequeno adendo, ele fala que a parte mais importante para você fomentar o começo de um pensamento filosófico numa pessoa é o treino imaginativo, é o treino e o consumo excessivo de literatura, porque consumindo literatura, você acaba expandindo o seu horizonte de possibilidades. A gente discutiu um pouco isso nas ideias lá do como ler livros, né? O potencial apodítico, a gente vai escalando no nível de possibilidade imaginativa para conseguir abordar a realidade de uma maneira mais sensível, de uma maneira mais inteligente e mais abrangente, né? E não ironicamente, não incoincidentemente, também o Olavo de Carvalho, nas primeiras aulas dele, nas primeiras aulas de 200 que ele tem, o que ele se foca é
mostrar para os alunos que esse treino imaginativo, esse treino literário é fundamental para que a gente se sensibilize a respeito do mundo, para criar mecanismos para se expressar. E aí depois a gente se preocupa com a objetividade dessas nossas afirmações e se de fato a cachoeira é bela ou não. A gente tem que primeiro perceber as possibilidades na coisa, né? E aí o Lewis, ele dá uma porrada seca nos dois autores no que tange esse sentido. Se eles fizeram isso de maneira inconsciente, eles são péssimos gramáticos e péssimos escritores, porque eles não estão treinando os alunos deles de maneira adequada, não estão fomentando esse imaginário literário nos seus indivíduos, nos seus alunos, né? E se eles estão tentando fazer isso, na verdade eles não estão sendo críticos literários, eles não estão sendo gramáticos, eles estão sendo filósofos amadores. Eles estão tentando imbuir de maneira amadora, de maneira com poucas bases e até, de certa forma, antiética, uma certa narrativa, uma certa visão de mundo em crianças, sendo que o trabalho deles era ensinar gramática para eles, né? Então o Lewis, ele faz essa crítica no início do livro, né? Toda a crítica dele começa nessa abordagem a respeito de um problema educacional pedagógico. Todo o reflexo da crise contemporânea a respeito da moralidade, da falta de peito, né? O Lewis fala de homens que têm pouco peito, tem pouca honra, digamos assim, ou tem pouca acessibilidade a respeito dos problemas do mundo e não tem capacidade para se debruçar sobre esses problemas. Todos esses problemas iniciam, de certa forma, intrinsecamente com um problema pedagógico, com um problema de ensino e cultivo dessa sensibilidade humana, dessa humanidade nos nossos jovens. O Lewis, ele faz uma comparação que eu acho muito pertinente, que fala que o trabalho dos antigos educadores era muito mais ser o que pássaros adultos são para pássaros jovens. Os pássaros adultos, eles não ensinam os pássaros jovens a voar. Os pássaros jovens, eles já têm isso dentro da sua própria constituição genética, dentro do seu próprio instinto. O trabalho dos pássaros adultos é apenas fomentar um ambiente para que o jovem pássaro, o pequeno pássaro, o passarinho, consiga voar sozinho. Ele consiga desenvolver os seus próprios mecanismos, porque é intrínseco a ele. Da mesma maneira, o ser humano tem na sua alma, no seu DNA, o potencial, a sensibilidade para enxergar as coisas belas, para fazer os questionamentos adequados a respeito da vida, e o trabalho de um educador, o trabalho de uma pessoa que está se servindo, se colocando a esse serviço de educar, nada mais é do que fomentar esse potencial no indivíduo. Não é necessariamente aquele trabalho lá do Rousseau, no livro do Emílio dele, que é controlar cada passo da criança, quando ela vai interagir com certos pensamentos, quando ela vai começar a fazer críticas literárias, críticas sociais. Não. Na verdade, o que o educador deve fazer para o Lewis, e eu concordo com isso, é apenas criar um ambiente onde as suas potencialidades artísticas, literárias, filosóficas, porque a filosofia é intrínseca do ser humano, fazer questionamentos a respeito da nossa realidade e condição, criar um ambiente onde isso se configure de maneira harmônica e natural. Então, para o Lewis, o problema todo começa com um problema pedagógico. Depois disso, ele escala, né, esse problema pedagógico para uma crítica do subjetivismo, né, porque tudo está englobado nisso. Os autores entendem que, na verdade, não existem realidades objetivas e todos os juízos de valores que a gente faz a respeito das coisas são juízos de valores que podem ou podem não ser verdade dependendo do ponto de vista, né? É a clássica noção que a gente impera hoje na nossa sociedade a respeito do subjetivismo, né? O que é a beleza, o que é a verdade, o que é a justiça, se não uma construção social, se não alguma coisa manipulada pela sociedade. E para o Lewis, o perigo mora que, se você adota esse tipo de raciocínio a respeito da realidade, abre-se a passagem ou abre-se a possibilidade para que essa realidade seja alterada ou ela seja interpretada de uma maneira que seja útil e sirva uma certa finalidade narrativa, uma certa finalidade ideológica. Então ele chama, por exemplo, ele fala que o conceito de tal, né, que ele chama, e ele iguala explicitamente no livro o conceito de tal, a lei natural. Ele apenas não usa esse termo para tentar, não sei, talvez ser um pouco poético, porque tal é um conceito que está lá na filosofia taoísta, não sei exatamente porque ele quis usar esse termo,
Lei natural já é um termo bem mais consolidado, eu acho que ia entregar o mesmo sentido. Mas o termo tal que ele utiliza, né, é o sentido de lei natural, de que o homem não pode se desviar de um certo caminho, de certos princípios que são universais e que são imutáveis. Por exemplo, a bondade, a beleza, existe, claro, certos elementos de subjetividade por detrás disso, mas todos esses elementos de subjetividade derivam de um elemento principal, que é uma experiência comum e universal desses conceitos. É aí que o termo de lei natural, verdade universal, surge, né? Se vocês quiserem estudar um pouco mais a respeito disso, eu recomendo. Toda a ideia da filosofia clássica, toda a ideia da literatura clássica foi baseada nos conceitos da lei natural, que existem certos preceitos que, se nós fugirmos filosoficamente, metafisicamente e até moralmente desses preceitos, não vai surgir coisas boas. Não porque necessariamente existe como eu posso dizer, uma autoridade impondo esses preceitos, né? Eu até diria que existe, Deus é a autoridade, mas não precisamos recorrer a esse argumento. Mas é que, na verdade, a realidade ela foi construída nestes moldes e simplesmente fugir desses conceitos universais acaba tornando com que os próprios termos derivados desses conceitos morram de inanição. É como se, o Lewis dá um exemplo, né? As ciências que derivam desse galho fundamental do tal e se desvinculam dele são como os galhos que são cortados das árvores e, por ter perdido o conceito, né, terem perdido o link com o nutriente principal do tronco, do caule, né, que, fazendo uma metáfora, seria a filosofia ou seria a lei natural, acabam morrendo por inanição. Eles perdem, perdem o referencial, certo? E para o Lewis isso é um problema seríssimo. Ele fala que ele adverte a gente sobre o perigo que certos manipuladores ou certas narrativas, ou certas pessoas interessadas em criar esse conceito completamente desvinculado de uma lei natural ou de um tal fundamental, rejeitando, né, o tal, eles buscam moldar a humanidade de acordo com os seus próprios desejos arbitrários, porque serão arbitrários já que perderam o referencial, certo? E ele argumenta que esses manipuladores, livres de qualquer restrição moral, serão motivados apenas pelos seus próprios prazeres e impulsos, levando a sociedade a uma certa desumanização e até uma certa distopia. Eu também argumento que, se a gente prestar atenção, a nossa sociedade já padece disso. O Lewis também analisa pra gente, mais um pouco mais tarde no livro, né, o conceito de conquista da natureza pelo homem. Já que agora o tal pode ser rejeitado, então cada um dos branches, né, cada um dos galhos que surgem dessa árvore fundamental, essas novas ciências, essas novas maneiras de interpretar o mundo, eles dão, de certa forma, poder para o ser humano de arbitrar a realidade, mas isso não significa que essa conquista esteja livre de custos. Porque para o Lewis, o preço dessa conquista é justamente a natureza humana. O objetivo final da conquista da realidade e o arbítrio do verdadeiro, do correto, do objetivo e do subjetivo, voltando lá na ideia do que é a cachoeira bela, o que é o cavalo corajoso, etc. Justamente o objetivo final é a conquista do si mesmo, é a conquista da própria natureza humana. Só que quando você conquista a natureza humana, ele dá um exemplo muito interessante, que é a ideia do um matemático, um químico, ele tentou encontrar um problema para reduzir a conta de gás dele na casa dele. E aí ele descobriu que se ele usasse um tipo específico de fogão, ele ia gastar metade da conta de luz, da conta de gás. Então ele pensou da seguinte forma: se eu usar 2 fogões, ou seja, ele vai gastar uma quantidade absurda de dinheiro lá para produzir 2 fogões, ele não vai mais ter não vai ter mais nenhuma conta de gás. Ou seja, é o 6 por meia dúzia. Ele está apenas trocando o referencial das coisas, mas em última instância isso não saiu sem custos para ele, entende? Então ele fala que o perigo final é justamente essa conquista final da natureza humana e isso vai significar a submissão de alguns homens a submissão da grande maioria dos homens às ideias, impulsos e noções de uma minoria, como sempre é o caso. A última fronteira a ser conquistada, como eu falei, para o homem materialista, para o homem subjetivista, é conquistar justamente as próprias noções que tornam basilares a noção de si mesmo, a noção
de humanidade, certo? Como uma possível solução, o Lewis naturalmente ele aborda uma solução no final do livro, ele propõe novamente um retorno, um resgate da filosofia natural, da lei natural como preceito fundamental para basilar as nossas empreitadas científicas, filosóficas, epistemológicas, ontológicas a respeito da realidade. Essa ciência regenerada, que ele chama, né, ela evitaria a armadilha da barganha do mágico. Porque também, muito interessante, eu recomendo também vocês a lerem, um livro chamado Isaac Newton e a Transmutação da Alquimia. O Lewis ele aborda essa ideia que a ciência, diferente do que se pensa, ela não é tão materialista, ela não é tão livre de arbítrios assim quanto se pensa, porque a própria empreitada científica, no seu início, ela foi uma empreitada profundamente esotérica, profundamente, como eu posso dizer, banhada de esoterismo e de magia. Então, magia e ciência, o Lewis ele usa essa exata frase, são irmãos gêmeos. A diferença é que a magia, a alquimia, etc., esses tipos de práticas medievais, né, a respeito para tentar compreender o mundo natural, eles acabaram morrendo por inanição por padecer ou carecer de um vocabulário epistemológico e de métodos que de fato produzissem os objetivos necessários para a empreitada científica, que era a conquista da natureza. A ciência se valia do mesmo material epistemológico. A diferença é que ela tinha métodos que funcionavam. Ela se reaproveitou de alguns métodos alquímicos, por exemplo, apenas remodulou eles, chamou eles de outras coisas para que eles fizessem sentido para a intelectualidade iluminista da época e se converteu magia em ciência. Mas na sua concepção, a ciência foi uma empreitada profundamente esotérica e que tinha um projeto específico para o homem, diferente do que se pensa de que ciência hoje em dia, né? Ciência é uma ciência completamente livre de ideologias ou de pensamentos. Não. No seu princípio, o objetivo fundamental da ciência era a conquista da natureza pelo homem e, por consequência lógica, o que o Lewis propõe aqui como um perigo, né? A conquista última da natureza pelo homem vai fazer com que nada seja livre de escrutínio e a magia da realidade, a beleza das coisas seja perdida para um certo reducionismo materialista, né? Lewis também, como eu falei, ele adverte a gente contra essa tendência moderna de reduzir tudo a explicações científicas ou explicações materialísticas, né? E perscrutar os primeiros princípios, uma vez que essa abordagem leva a gente para um mundo transparente e invisível, né? Quando, por exemplo, você vai olhar uma paisagem bela pela janela e ao invés de olhar a paisagem em si, a realidade que está transcendendo aquela experiência, você faz uma análise a respeito dos fenômenos. Uma análise da luz transpassando a janela ou os fenômenos ópticos que fazem aquela imagem ser bonita para os olhos de certa pessoa. Ou seja, você não está mais olhando a coisa de maneira... Você já não está mais preocupado com a beleza da coisa. Você está tentando compreender o funcionamento material dela. E isso para o Lewis é um perigo. A gente acaba perdendo a beleza, a certa magia da realidade, certo? Em última instância, né, a crítica do Lewis, ela progride de uma análise específica, ou seja, um livro-texto básico, né, infantil ou adolescente, né, para adolescente, final do ensino médio ali. E ele acaba levando a gente para uma exploração bem ampla das consequências do subjetivismo dos valores e da manipulação da natureza humana. Ele também demonstra para a gente de maneira muito eloquente, em um livrinho de 50, 60 páginas, a inviabilidade desse subjetivismo e a ameaça que ele representa para o futuro da humanidade. Ele conclui fazendo um apelo pela defesa do que ele chama de tal, que é a lei natural, e de valores objetivos como essenciais para a dignidade e florescimento do ser humano. Então essa é a minha análise do abolição do homem do C.S. Lewis. Se quiser fazer algum comentário, Pedro, pode sinta-se livre.
Aí você tem que Não, o taoísmo é do Lao Tse. O Confúcio é confucionismo. Sim, o livro principal do taoísmo é o Tao Te Ching, né, do Lao Tse. E basicamente é um livro muito curtinho, mas ele é muito denso em profundidade filosófica, né? O taoísmo ele é mais, eu diria que ele é mais simplista em termos assim de doutrinas. Ele não prega exatamente doutrinas, né? Assim como o budismo. Eu diria que ele é mais simplista, ele é mais acho que eu vou usar esse termo, ele é mais simples em termos de doutrina ou de conceitos fundamentais até do que o budismo. O budismo, por exemplo, o pessoal fala que é uma religião bem atípica, porque ela não prega exatamente doutrinas, ela é mais uma filosofia. O taoísmo também eu enxergo ele dessa forma. Ele se alinha muito na ideia de uma religião filosófica, daria para dizer isso aí. E talvez seja, eu posso estar errado. Eu acho que o taoísmo ele é mais antigo que o confucionismo. O Lao Tse, parece que ele escreveu o Tao Te Ching inimaginavelmente antigo, tipo, sei lá, 2000, 3000 a.C. E os conceitos são, basicamente, ele estipula o que os filósofos mais modernos, com a metafísica moderna, né, a metafísica que teve início lá com os gregos e foi progredindo até para os primeiros escolásticos da Igreja Católica, com a ajuda da metafísica, né, eles estipularam, ou pelo menos tiveram as primeiras intuições a respeito do conceito de lei natural, que existe um certo princípio fundamental que eles chamam de Tao, e eles indiferenciam esse princípio chamado de Tao de Deus. Para eles, Tao e Deus é como se fosse a mesma coisa, que é a realidade perceptível por si mesma, e essa realidade perceptível por si mesma, como se fosse uma arena, as pessoas interagem com ela, nós seres humanos interagimos com ela, e essa realidade ela tem um certo princípios inanieláveis que fundamentam ela. Algo nesse nível. É muito mais profundo do que isso. O Tao Te Ching ele é bem difícil de se ler porque ele é muito poético. E, naturalmente, por ter sido feita uma tradução do chinês para o português, vai se perder algum sentido poético ali. Então, talvez a leitura que eu tenha feito tenha dificultado mais ainda o entendimento desses conceitos do mandarim antigo para o português. Mas, em essência, é isso. Eu acho que é isso porque o C.S. Lewis quis usar esse conceito de Tao. Porque é uma noção muito desvinculada de religião e é muito intuitiva. Povos, sei lá, 3.000, 4.000 a.C. já tinham essa noção de que existe um princípio fundamental que governa a realidade. Aí você pode chamar esse princípio de Deus, você pode chamar esse princípio de Tao, como os taoístas, ou o caminho, né? Mas, em essência, talvez ele tenha escolhido esse termo justamente por ser desprovido de certo dogmatismo. É simplesmente uma atestação muito natural e intuitiva a respeito da realidade. Que existe um caminho, existe um certo sentido universal, compartilhável por toda a humanidade, que se alinha com o conceito de lei, de filosofia natural, derivado depois, posteriormente, pela Igreja Católica,
derivado também dos gregos, né? Então, talvez por isso que ele tenha escolhido esse conceito, utilizado esse termo, né? Concordo. 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 Por razão natural, né? Sim, eu concordo. Ele assume, supõe, ele direciona o livro dele, provavelmente, talvez ele nem tivesse noções ou pretensões de que esse livro se tornasse um livro para ser consumido pelas massas, né? Talvez ele pretendesse que esse livro apenas fosse uma crítica direcionada aos dois autores, Laudais e Tito. E provavelmente, pelo que ele leu do livro, ele supôs ou inferiu que os dois são materialistas reducionistas, né? Então, ele pouquíssimo aborda conceitos dogmáticos como de religião, né? Da religião dele, que ele era cristão. Então, ele é uma crítica bem conservadora, eu diria. As coisas realmente se alteram e existe grau de subjetividade nas coisas, mas esse grau de subjetividade, ele não influi que tudo é subjetivo, certo? É uma falácia lógica, então. Sim. 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 A verdadeira, assim como o Santo Tomás fala, Santo Agostinho também, ele derivou do Agostinho, né? A verdadeira liberdade só existe na virtude, então. E a virtude é uma coisa objetiva, não tem como você dizer, eu estou me empanturrando de comida aqui, estou completamente devasso na pornografia, sou preguiçoso, não faço nada e sou virtuoso. Não, desculpa, mas pode ser no seu mundo, mas objetivamente falando, não. Se você pegar você e comparar, por exemplo, sei lá, com, não sei, Aristóteles é mais virtuoso do que você. Comparar com, sei lá, qualquer o mais ínfimo santo da igreja,
santo mais ínfimo da igreja mais virtuoso do que você. Então, objetivamente falando, quando você faz essa comparação, esse referencial das coisas, e é até muito intuitivo. Até a pessoa mais subjetivista, mais relativista que existe, eu duvido que se ela escuta uma obra do Mozart, se ela escuta uma música do Beethoven, se ela vê um pôr do sol, se ela lê um texto bem escrito, bonito, se ela vê um atleta, sei lá, o cara gosta de futebol, ela vê um jogador correndo e fazendo um gol de bicicleta, eu duvido que ela não se emocione com isso, porque aquilo é beleza, aquilo ressona com a alma humana de uma maneira objetiva, que universalmente é replicável para toda a nossa espécie. Então, em algum sentido, a objetividade real, a lei natural existe. E sobre, por exemplo, essa ideia de a gente conseguir... O Lewis, ele tenta fazer isso, eu acho louvável o esforço dele, e eu acho que ele consegue fazer, mas não tem como fugir dessa argumentação, não tem como fugir de a gente levar a discussão para esse caminho, que é fazer a transição de uma elucubração filosófica para uma elucubração teológica. Não tem como fazer. Até eu suponho que ele faça isso quando ele vai discutir lá no livro dele a ideia do homem eterno. Porque o homem eterno para ele, que eu suponho, nunca li o livro, mas suponho que esteja se referindo a Jesus Cristo, faz uma referência da amalgamação, a amálgama, né, da lei natural e um homem, que é o Jesus Cristo. Então, eu vim de um background profundamente materialista, profundamente subjetivista. O meu pai é ateu dos brabo, eu fui criado idolatrando Nietzsche, achando que Nietzsche é o ápice da filosofia. E realmente, para pessoas que vêm desse background, a linguagem, a semântica religiosa, a semântica teológica, por exemplo, o pecado original, lei natural, dogmas, é uma linguagem muito difícil de se engolir como sendo válida. Eu tive um esforço tremendo, gigantesco, para conseguir traduzir o meu vocabulário secular, a maneira como eu enxergava o mundo de maneira secularizada, reducionista, materialista, e fazer essa transição para conseguir enxergar sentido nas palavras teológicas, né? Na verdade teológica. Mas quando você consegue fazer isso, tento falar isso de maneira muito humilde, eu acho que eu consegui fazer isso em certo sentido, do contrário eu não estaria, por exemplo, me juntando à fé católica. Mas quando você consegue fazer isso, você percebe que a simplicidade da semântica e da linguagem teológica, pecado original, bem e mal, é imbatível. Não tem como abordar a realidade de uma maneira mais correta e mais coesa do que essa. Você pode dar a volta no mundo inteiro, que foi o que eu fiz. Eu li tudo que você pode imaginar a respeito de neurociência, de psicologia, de filosofia, para dar a volta e chegar à conclusão de que a Bíblia está correta. Então, voltando também àquela ideia lá do Mortimer Adler, né, do potencial apodítico. Eu tive que treinar o meu imaginário, eu tive que fazer toda essa volta para conseguir compreender as palavras de um livro que eu achava que era extremamente simples, que era a Bíblia, né? E realmente existe uma sabedoria, e eu acho que eu posso até puxar isso para o próximo livro que a gente vai ler. Existe uma sabedoria, existem verdades que a gente tem que resgatar no saber dos antigos, que é o livro de Giovanni Reale, que é o próximo livro que está na lista, né? A gente fazer esse resgate é fundamental para a gente compreender o mundo de uma maneira melhor. A verdade teológica é a verdade que se sustenta ao longo do tempo. Você pode fazer todas as elucubrações, você pode tentar analisar o mundo de uma maneira reducionista, materialista, mas se você fizer isso fundo o suficiente, você vai dar a volta no próprio rabo e chegar à conclusão de que sei lá, os padres, os pais da igreja estavam certos o tempo todo, entendeu? E eu acho isso fascinante. Quando eu vi que, acho que é São Tomás de Aquino, ou não, foi Chesterton. O Chesterton, no livro dele, Ortodoxia, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala que ele seguiu um caminho um pouco parecido com o meu, que ele era materialista, ele era meio que agnóstico, ateu quando era jovem. Ele foi estudando, foi por vias do conhecimento, se aprofundando na verdade, e pelo consumo de história, de filosofia que ele teve, ele acabou chegando à conclusão irremediável de que a verdade era a verdade cristã. E ele chegou, ele faz essa analogia, né, falando que ele se matou escalando uma montanha, né, passou a vida inteira ele escalando uma montanha, para fincar a bandeirinha dele lá no topo e perceber que quando chegou no topo já tinha todos os doutores da igreja lá em cima, entendeu? Que a verdade dele não era dele, era uma verdade de 2000 anos atrás. E ela é muito verdadeira.
É muito, muito correta essa analogia dele, né? O próximo livro que a gente vai ler, O Saber dos Antigos, ele traz um pouco disso. Então, apenas um comentário aqui a respeito dessa ideia, né, de o Lewis ele utiliza esse simbolismo religioso e tal, puxa, que coisa antiquada. Não necessariamente, dê um pouco mais de crédito às ideias, o vocabulário teológico, né, porque ele é o mais verdadeiro que se pode atingir a respeito da realidade. Concordo. Eu acho que é irrelevante. A pessoa que acha que esse é o ponto fundamental dos livros da Bíblia está perdendo o ponto. Ela não está fazendo a análise correta. O Convite a Platão é do Giovanni Reale também? É do Giovanni Reale, né? Muito bom. Saber dos Antigos eu já li. Sim. Ele não faz alguns meses já que eu li. Eu tenho até uma análise no YouTube, né? Mas pelo que eu lembro, o Giovanni Reale ele segue uma narrativa semelhante aos autores que a gente já tem lido. O Edward Feser, o próprio C.S. Lewis agora, qual o nome do cara do o Richard Weaver. Ele faz uma análise primeiro histórica a respeito dos problemas, como que está a situação do mundo, e ele tenta fazer um resgate. Ele tenta, a argumentação dele é que a solução já foi encontrada, a solução está nos antigos, está em Aristóteles, está em Platão, está nos pais da igreja, está na filosofia clássica, na filosofia realista. Ele não entra necessariamente nas doutrinas dessas filosofias, ele não entra nos problemas que essas filosofias abordaram, nem nada. Ele apenas afirma e, claro, traz alguns exemplos, traz alguns conceitos dessa filosofia clássica, para dizer que, olha, a solução está lá, entendeu? A gente pelo menos deveria ouvir, a gente deveria resgatar alguma coisa de lá. Ele tenta primeiro dar uma conceituação histórica parecido com o Richard Weaver e tentar resgatar esses conceitos, ou pelo menos qual é a palavra que eu quero usar? Incitar que a gente resgate, que as pessoas que estão entrando agora na vida intelectual prestem atenção ao que foi falado antes, né? Eu acho que, eu não sei se é ele, eu não sei se foi nesse livro que eu li, ou foi no livro do Richard Weaver, porque as ideias são muito parecidas, que fala que o problema fundamental da intelectualidade moderna, e já era o problema na época do Richard Weaver e do Giovanni Reale, na década de 20 e na década de 40, que a geração que agora está entrando na vida intelectual é como se estivesse entrando para uma reunião sem ter lido as minutas da última. Entendeu? A gente está completamente se abdicando, se livrando da filosofia, 2000 anos de tradição filosófica, o que é ilógico, o que é errado, né? O correto é você resgatar as pérolas que foram encontradas, as verdades que foram descobertas por esses grandes homens, por esses grandes sábios da filosofia, né? Assim como também o Olavo de Carvalho fala, não existe filosofia sem tradição. A filosofia em essência é uma tradição. O pensamento o raciocínio, a busca da verdade construída ao longo do tempo,
com a contribuição de vários homens, de várias pessoas, de várias, inclusive mulheres, e renegar essa tradição, fazer apenas uma análise crítica a respeito da filosofia é ilógico. Não é fazer filosofia, é fazer análise crítica, que é diferente, né? Então, é o choro, exato. Sim. É porque os nossos. Exato, porque os nossos mais velhos, na verdade, são os jovens que o próprio Richard Weaver, o Giovanni Reale, inclusive o autor que você está citando, estão criticando. Eles eram jovens na época que esses livros foram escritos. Eles foram a juventude revolucionária, foram o pessoal que fez a revolução sexual e tudo mais. Infelizmente. Muito correto. Você sabe o ano que foi escrito esse livro? Metade do século XX, né? Por aí, né? É porque na metade do século XX existe... Eu não estudei tão fundo esse tema, mas eu sei que existem diferenças fundamentais a respeito de próprias vertentes marxistas. A vertente marxista que se predomina hoje em dia não é a vertente econômica nem nada, né? Que você pode ser crítica a respeito do modelo econômico do Marx lá, tranquilamente. Muito passível de crítica. Mas o que se sobressaiu até na própria academia e tal não foi a teoria marxista econômica, mas sim a teoria marxista cultural. Talvez esse crítico literário que você esteja lendo, ele fosse ainda um dos vieses marxistas que não estava impregnado do marxismo cultural. Porque o marxismo cultural, ironicamente, prega justamente isso que ele está criticando, a feminilidade excessiva, a feminização excessiva da sociedade, como algo positivo. Então, eu acho pouco provável que ele seja um marxista cultural. Talvez ele seja um marxista econômico, algo do gênero. Estou elucubrando aqui. Sim, é uma análise válida, concordo.
É porque a verdade é que, eu não lembro onde eu ouvi isso, acho que foi no... É o professor Marcelo Andrade, ele comentou isso com um convidado. Depois eu tento procurar a referência certinha. Mas que, na verdade, o comunismo, o marxismo per se, né, a ideia de tentar implementar o comunismo no mundo, ele teve algumas vertentes. E o comunismo implementado pela... A tentativa de se implementar um socialismo barra comunismo na União Soviética é uma vertente filosófica, é como se fosse uma patente, é uma forma de implementação do comunismo, mas ela não é a forma que deriva as demais. Na verdade, ela é a própria derivação. A forma principal da coisa, a ideia, a narrativa ideológica e filosófica do comunismo, na verdade, é um projeto, é uma religião social, certo? Não é exatamente um modelo econômico. Então, por isso que a gente sempre vai ver na nossa sociedade, eu acho muito difícil isso mudar, a não ser que aconteça uma revolução cultural. Eu não vou nem usar a palavra revolução porque eu já estou utilizando da própria semântica marxista. Vou utilizar, se houver uma reforma cultural em algum sentido, o que eu acho extremamente implausível, é difícil ela acontecer se livrando completamente das influências do marxismo cultural e filosófico na sociedade. E é por isso que sempre vai ter comunista, sempre vai ter socialista por aí empolgado com as coisas, porque a despeito do sistema econômico ser objetivamente falho, ele não funcionar, esse não é o principal do comunismo. O comunismo, a filosofia, não vou nem falar o comunismo em si, porque o comunismo é objetivo, mas a ideologia marxista, ela implementa uma reestruturação, uma forma diferente de enxergar o homem. E, de novo, se a gente analisar o que a gente acabou de ler no livro Abolição do Homem, se é um conceito que foge da ideia fundamental, natural de ser humano do tal, vai morrer por inanição. É por isso que eu fico tranquilo. Quando eu vejo comunista soltando abobrinha na internet, eu fico tranquilo, porque eu sei que se a ideologia dele for pra frente, se eles conseguirem implementar todos os planos dele, a humanidade não dura 20 anos, não dura 30, não dura 2 gerações. É meio triste que a gente morre, né? Mas paciência, as pessoas morrem mesmo. Então, no final das contas, não vai dar certo. É impossível. É um projeto de homem que está fadado para o fracasso. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho aqui a bibliografia. Cara, eu acho que essa seria a ideia, né? Tentar zerar. Assim, de maneira modesta, eu sinto que, tirando alguns poucos livros aqui dessa lista introdutória, eu acho que a gente pode pular. Mas aí não é uma decisão apenas nossa, né? Eu sei que apesar de apenas eu e você participarmos, eu não sei se as outras pessoas estão, sei lá, com timidez, não gostam de participar das reuniões, mas elas podem estar lendo os livros. E aí eu sei que existem diferenças, naturalmente, de entendimento, de discernimento. Eu, por exemplo, compreendo que eu sou uma pessoa bem mais avançada nesse quesito introdutório, então eu me sinto confortável para pular por aí, sair lendo, por exemplo, História da Igreja, do Daniel Hobbes, sair lendo, sei lá, Heródoto, sair lendo aqui Platão, etc. Mas eu sei que talvez outras pessoas possam não se sentir tão confortáveis com isso e precisem ler mais livros da parte introdutória. A gente pode perguntar do pessoal se eles quiserem pular alguns livros aqui, mas voltando à sua pergunta, o próximo livro, depois de saber dos antigos, é o livro do Leonel Franca, A Crise do Mundo Moderno. Aí eu tenho ele baixado, eu também nunca li. Parece muito também nas linhas de ideias que tem consequências, a abolição do homem, esse livro do Leonel Franca aqui. Então, é isso. Até um pouco enjoativo Sim. Especificamente o Saber dos Antigos, o jeito que o Giovanni Reale ele
escreve, né, até porque ele é um filósofo de uma época diferente, uh, é uma leitura difícil e pelo fato dela ser um pouco mais complexa, exigir um pouco mais das tuas capacidades analíticas e sintópicas, né, voltando à ideia lá do Adler, é uma leitura um pouco refrescante, pelo menos na minha concepção, né. Outras pessoas podem pensar diferente porque, sei lá, talvez enxergue uma leitura muito difícil e tal, mas quando eu li, eu achei uma leitura refrescante, o jeito que ele se expressa, as ideias que ele traz e o fio argumentativo que ele puxa é diferente, é um pouco diferente dos outros livros, né? A Ideia Tem Consequências do Weaver é um livro muito introdutório, ele é muito simples de ser lido. A vida intelectual, apesar da linguagem um pouco coloquial, ser um pouco difícil de se compreender, também é muito direta, não tem muito que se... não existe muito assim, raciocínio lógico, né? A Abolição do Homem também. Então, o Giovanni Reale, nesse sentido, ele trouxe foi uma leitura um pouco mais desafiadora e eu achei um pouco refrescante, né? Mas, se tu quiser pular alguns livros aqui, tu pode falar no grupo, a gente discute a respeito, entendeu? Por exemplo, eu tô empolgado aqui para ler o livro do Chesterton, não é do Lewis, perdão, é O Homem Eterno. Eu tô um pouco empolgado para ler esse livro aí. O Chesterton é muito legal, cara. O jeito que o Chesterton, para mim, escreve, ele é um dos autores mais eloquentes e mais elegantes, né? Ele escreve de uma maneira muito elegante. Ele tem um certo... ele é muito engraçado, né, no jeito que ele escreve, mas é um humor, é uma leitura um pouco comédica, sem avacalhar as coisas, né? É muito elegante o jeito que ele escreve, até a maneira como ele critica os oponentes dele, né? O Chesterton é muito legal ler Chesterton. Sim, História da Igreja é legal. História da Igreja é muito legal, do Daniel Hobbes. Sim, ele é um historiador, né? Sim. Infelizmente. Concordo. É válido. Então, tudo bem, a gente pode ver lá no grupo se os membros eles concordam, porque, tipo assim, realmente os primeiros, talvez, 6, 7 livros aqui os primeiros 6 livros dessa lista introdutória aqui do FDZ, eles são bem repetitivos. Apesar de que eu acredito também que a repetição ela é boa. Tipo, eu considero uma pessoa, por exemplo, que eu sei que tem algumas pessoas no grupo que nunca tiveram contato com sequer a ideia, a possibilidade da narrativa moderna estar errada. Eu conheço algumas pessoas assim no grupo. E não existe maneira melhor de, se não corrigir essa ideia, enxergar que ela está errada, pelo menos enxergar a proposta, a alternativa, né, de que, não, a gente pode voltar para resgatar algumas coisas do passado, etc. Não existe maneira melhor de você fazer isso do que com a repetição excessiva, o consumo excessivo de literatura do gênero. Para você realmente engravar aquele negócio na sua cabeça. E acho que é proposital.
o FDZ, né, o Filosofia do Zero aqui do Guilherme Freire, eu acho que ele fez isso porque ele talvez esteja considerando que muita gente que está começando a estudar filosofia sequer imagina que é possível que a narrativa dos últimos 200 anos é só isso, é uma bolha, é um bolsão narrativo ideológico da história humana que não representa, em mínima, a totalidade da tradição do pensamento humano nos últimos 2.000, 3.000 anos de história. Então, talvez o objetivo aqui, desses primeiros livros aqui iniciais, apesar de eles serem um pouco repetitivos na ideia que trazem, é justamente martelar na cabeça do indivíduo: ei, o mundo não se resume a 200 anos de história, não se resume a 250 anos de iluminismo, entendeu? É isso. Mas realmente acho que é válido a gente ver aqui com o pessoal se talvez a gente possa pular alguns livros aqui, e alguns livros mais importantes do que outros. Tá certo então. Boa sorte lá então. Eu vou finalizar aqui a gravação, deu exatamente 1 hora. Eu acho que eu só vou conseguir. Tem problema de eu subir isso aqui no YouTube, no meu canal? Porque eu não tenho. Acho que eu não tenho espaço no Drive pra carregar isso aqui. O vídeo vai dar meio pesado, eu acho. 1 hora. Então, é isso aí. Obrigado, Pedro. A gente se reúne no próximo mês. A data a gente verifica aí. Vai ser no comecinho do mês também, no mês de junho. Para discutir o saber dos antigos. Obrigado, Valeu. Tchau, tchau. Fica com Deus.